paciente fica confortável, ele permanece com a boca levemente entreaberta, a gente tem acesso, né? Ele não precisa ficar levantando para cuspir toda hora. Se o paciente não consegue cuspir, a gente bota o sugador pelo outro lado, aqui por baixo do lençol, e ele fica sugando ali a saliva dele e ele está pronto aqui para trabalhar. Aqui a gente tem duas situações. Uma situação é a lesão de cárie na caixa oclusal e a outra é lá na proximal, na mesial que a gente tem. Por quê? Porque aqui na oclusal já houve a cavitação. Então a gente não precisa mais fazer um acesso à lesão, a gente não precisa começar com o alta rotação aqui. A gente pode ir direto com o instrumento rotatório de baixa rotação, a broca esférica lisa, e com as colheres de dentina para remover esse tecido cariado que está ali. Lá na proximal, a gente vai ter que romper a crista marginal e aprofundar essa cavidade aqui na face envolvida para poder chegar naquela lesão. Então, ali nós vamos ter que fazer um contorno, uma forma de contorno com alta rotação. Então, para começar esse procedimento aqui, a gente vai iniciar removendo essa dentina cariada da superfície oclusal. Então, para isso, eu vou iniciar com um instrumento rotatório em baixa rotação nas paredes circundantes à minha cavidade, limpando ela das beiradas para o centro. Eu peguei a maior broca que eu tinha, ela cabe na cavidade, então é essa que eu vou usar. Vou pegar um pouquinho menor também, vamos ver se eu precisar de algum acesso diferente. Tá bem, ó. Então eu vou usar essas duas. Vamos começar pela maior. Qual é que tu pegasse a maior, Guilherme? 10? Eu acho que é uma 8, talvez. No número 8, provavelmente. Vou pegar aqui o meu pedal. Então, vamos lá. Começar pelas paredes circundantes. Vamos lá na vestibular. Ó. Movimentos intermitentes, ó. E aí, ocasionalmente, jatos de ar e água. Aqui, como eu estou fazendo na bancada, eu vou fazer só jatos de ar, tá? Mas em boca a gente faz um spray. E aí a gente vai lubrificando, né? E evitando o superaquecimento do tecido do dente. Né? Então, vamos lá. Eu faço um movimento semelhante ao movimento que eu faço com a colher de dentina. Eu vou fazendo essa tentativa de remover, né? A lesão, ó. Sempre no movimento intermitente, ó. Acertei na água. Bobado. 20 anos de formado e não decorei a cor do botãozinho na tríplice. Olhem ali, ó. A gente vai limpando as paredes circundantes. Olha lá, vestibular, ó. Quase limpa. Ali na disto vestibular, ainda tem um pouquinho, ó. E a lingual a gente está começando. Também tem a disto vestibular e o centro ali para limpar. A gente vai limpando a parede, tá? Deixa eu ver se eu inclino assim um pouquinho melhor para a gente ver, ó. Já limpou melhor. Ainda um pouquinho mais no vestibular e nas proximais. Vamos lá. Bom, agora vem a questão sobre a remoção da dentina cariada. Né? A gente já falou para vocês várias vezes
que a gente tem uma questão que é a remoção parcial da dentina cariada. O que significa isso? Significa que a gente vai remover somente aquela dentina irreversivelmente desorganizada. Mas quando que a gente vai fazer isso aí? Quando a gente tem uma cavidade, tende a ser profunda ou muito profunda, né? Que eu vou tirar só aquele... Ó, as margens, gente, sempre convém a gente remover completamente qualquer pigmentação para evitar que no futuro algum outro profissional confunda aquela pigmentação com uma recidiva de cárie. Tá? Então, mesmo que o tecido esteja endurecido, convém deixar as margens sempre livres de qualquer pigmentação. Tá? Bom, agora ali na oclusal. Se eu acho que a cavidade é rasa, bom, a gente até pode iniciar essa remoção com uma ponta maior. Ah, mas eu removi demais. Bom, mas a cavidade era rasa, tu removeu demais, não vai ter tanta repercussão para o dente, ó. Agora, se tu removeu demais e a cavidade era fina, por exemplo assim, ó, achei que está aprofundando a cavidade. Estou com medo de ir com a broca e expor, não vou mais. Então. Vamos pegar a colher de dentina. Aí a gente vai fazer a remoção seletiva com o objetivo de manter a vitalidade pulpar. Então, olha lá, ó. Vamos pegar a colher de dentina, ó. Olha a lesão ali, ó. Saindo um naco grande de dentina, ó. É bem assim que tem o aspecto da cara. Olha que dente bacana, ó. A gente vem com a colher de dentina em diferentes inclinações, ó. Ó, limpamos ali, ó. Saiu um pedação de carne. Bem bacana o manequim para demonstrar isso, ó. E aí a gente vai, ó, sempre trabalhando no sentido de remover aquele tecido que sai fácil, ó. Eu não preciso ficar raspando, não é um pozinho branco que sai, é um naco do material, ó. São grandes porções de tecido. Esse é o tecido necrótico, ó, desorganizado que a gente tem, tá? Ó. Então eu vou lá na distal, tá quase no fim, ó. Só mais um pouquinho. Tá? E aqui eu tenho meu tecido que está livre de um tecido. E no fundo, se eu cavocar um pouquinho mais, ó, eu vou conseguir remover. Porque essa dentina próxima à polpa, a dentina circumpulpar, ela é uma dentina que ela é fisiologicamente mais amolecida. Ela recém foi depositada pelos odontoblastos e ela ainda está se mineralizando. Então, ela é uma dentina que tem uma mineralização menos intensa, por isso ela é mais amolecida, tem mais tecido mole. Então, a gente não quer remover ela se ela oferecer alguma resistência. Então, a gente mantém ela lá no fundo. Por isso, a colher de dentina é tão importante. Tá? Pois bem. Ó, tá balançando aqui, tem que parar de me apoiar. Agora, a gente tem lá na proximal, ó, lá na mesial. Agora, via oclusal, a gente está enxergando ele lá. A gente tem que ir lá ter acesso àquela lesão. Está abaixo dessa parede pulpar que a gente construiu aqui, fazendo a cavidade na caixa oclusal. Eu preciso progredir a minha cavidade até lá. Para isso, eu vou pegar agora o alta rotação, porque o alta rotação vai ter que trabalhar nesse esmalte rígido que tem aqui. Se eu não conseguir remover esse esmalte rígido, eu não vou ter acesso à lesão lá embaixo. Eu preciso desse acesso à lesão. Tá? Então, vamos lá tentar fazer esse acesso. Ó. Como que eu vou fazer isso com alta rotação? Nesse caso aqui, eu particularmente gosto muito desse tipo de abordagem, que é com a ponta diamantada cilíndrica. A ponta cilíndrica, ó, ela vai permitir que eu encoste lá na parede pulpar. Vamos ver se eu inclino assim para ver melhor. Eu encosto na parede pulpar com a broca. Aí eu vou correndo com ela para o lado, ó, e eu vou desgastando nessa profundidade todo o contorno da parede proximal. Isso vai me dar o acesso lá embaixo.
eu não consigo fazer a mesma coisa com a ponta esférica, que vai trabalhar só lá embaixo. Se eu correr com ela lateralmente, ela vai bater com o cabo da broca aqui nesse esmalte, vai gerar calor, atrito e não vai fazer a ação que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou progredir essa cavidade até a iminência do rompimento, mas não vou romper. Olha lá, ó. Mantive ainda. Claro que isso aqui em boca seria refrigerado, né, gente? Eu estendi a minha cavidade, ó, lá no proximal e não rompi. Ela fraturou lá aquele esmalte que já tinha cavidade lá. Mas eu não rompi, então eu não cheguei nem perto do dente vizinho. Agora eu vou ter que ir com a minha colher, com o meu instrumento de remoção de dentina cariada, remover aquela carga que tem lá na superfície proximal. Aqui eu vou ter que pegar uma broquinha menor um pouco. As que eu tinha selecionado antes eram muito grandes para esse acesso. Então, diminuir o tamanho da broca. Agora eu vou lá na proximal garantir, ó, aqui lá embaixo, com baixa rotação, sem romper. Porque esse esmalte aqui está protegendo o dente vizinho da ação dos instrumentos que eu estou tendo aqui, ó. Vamos ver como é que está lá embaixo. Certinho? Então, eu estou removendo o meu tecido cariado, ó. Muito bem. Bom, agora que eu terminei a remoção da dentina cariada, fui lá conferir, vou conferir com a minha colher de dentina. Então, vamos lá, confere com a colher de dentina. Ver se saiu tudo. Delete um pouco ainda. O que está faltando agora? Eu quebrar esse esmalte, ficou muito fino ali, ó. Não pode ser mantido na restauração. Para isso, quando eu for fazer, eu vou ter que usar o instrumento rotatório em alta rotação, eu corro o risco de desgastar o dente vizinho. Por isso, eu vou proteger o dente vizinho. Proteger o dente vizinho, nós vamos pegar uma matriz metálica, tá? Vamos pegar uma matriz que está mais detonadinha aqui, ó. Vou colocar essa matriz ali, ó. Se interpondo entre ela e o dente que eu estou querendo proteger. E aí eu vou botar uma cunha para que durante a ação do alta rotação, essa minha matriz não salte da boca. Tá? Então, vou pegar uma cunha de madeira, sem preparar, sem nada. E vou ali colocar ela na posição. Qual que é a posição da cunha nesse momento? É empurrando a matriz contra o dente que eu quero proteger, contra o dente vizinho, ó. Tá? Então a cunha entra bem firme, tem que atravessar o espaço proximal e ela está mantendo a matriz firme em posição, porque se a broca tocar ali, a matriz não sai correndo e eu não desgasto o dente vizinho. Também ela, de certa forma, empurra a papila dentária para baixo, né, a papila gengival, e quando a alta rotação vai ali e encosta, em vez de fazer o sangramento na papila, encosta na cunha, aí desgasta a cunha e protege a lesão do tecido mole. Então, agora, o que a gente vai fazer? Romper aquela parede. Tá? Então, ó, ali tudo em posição, a gente vem com alta rotação e vamos romper aquele tecido. E agora a gente remove para ver como é que ficou. Vamos lá. Remove a cunha. Remove essa matrizinha, ó. Essa matriz deve ter ficado danificada pela ação da broca ali, ó. Se não fosse na matriz, seria no dente vizinho. Então a matriz protegeu.
tá? O dente vizinho permaneceu íntegro e aqui nós temos a nossa cavidade preparada. O que a gente percebe? Que ela fica com um ângulo cavo superficial todo irregular, em função justamente desse corte grosseiro que a broca faz ali. Agora a gente precisa fazer um acabamento dessas paredes de esmalte, e para isso a gente vai usar o nosso amigo recortador de margem gengival. Então aqui a gente tem o nosso recortador de margem gengival, ó. Esse aqui é o recortador de margem gengival para caixas distais, que não é o que a gente precisa agora. E aqui a gente tem o nosso outro recortador de margem gengival, que é o para caixas mesiais. Tá? Ó. Então a gente vai ter uma ação de lingual para vestibular. E se a gente inverter o instrumento, a ação de vestibular para lingual. E ele tem fio também nas bordas, ó, não só na ponta ativa. Então, a gente usa ele para fazer uma regularização tanto nas paredes do cabo superficial da caixa oclusal, ó, então a gente já regulariza aquela região. Aqui a gente não faz bisel, né? O bisel iria deixar uma camadinha muito fina de resina na margem da restauração. Então, a gente vai, ó, só quebrando aqueles prismas de esmalte sem suporte de dentina, aqueles prismas de esmalte irregulares, grosseiros, então o acabamento das margens de esmalte. E lá na proximal, a gente entra lá embaixo. Deixando ela o mais regular possível, tá? Então, nota que depois do acabamento, a gente já tem uma margem mais regular, ó. E outro detalhe, ó, bem importante, a gente tem um leve afastamento do dente vizinho. Esse detalhe é bem importante, porque ele vai permitir que a gente coloque a matriz e a cunha e ela fique bem adaptada ali. Tá? Vou pegar aqui a gente tem uma lixinha de metal, ó. Vou passar ali na proximal para garantir o acabamento daquela margem, ó. Show de bola. Então agora a gente está com o nosso dente pronto para ser restaurado.